Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Oi, gente! Começando mais um podcast maravilhoso. Então, bora espalhar essa mensagem, bora espalhar esse podcast que hoje está sensacional. Que eu nem vou ficar falando muito nessa introdução, porque a gente tem muito assunto aqui. E nós estamos hoje com esse maravilhoso. Quem que é? Doutor Renato Zuppo. Obrigado, Débora. Obrigado pelo maravilhoso. Doutor, gratidão por você ter aceitado esse convite. É muito prazer te conhecer pessoalmente. Estou muito feliz, de verdade, com esse podcast. Pelo convite, eu já tinha assistido e tive muito interesse em participar. Acho assim que a renovação também na área da comunicação é importante. Você é uma jovem profissional promissora, já uma realidade. Obrigada. E a gente, quando pode acrescentar, quando pode ajudar a difundir cultura, difundir conhecimento, a gente está sempre à disposição. Oh, muito obrigada. Tem muito conhecimento, hein, gente? Nada. Nossa! Bom, doutor Renato, ele é escritor também. Inclusive, ele na verdade, já lançou, né, doutor, esse livro novo? O que acontece? O Simplifica Direito, o direito sem as partes chatas. Tá aí? Opa! Olha aqui, gente. Que top! Olha que feeling, né? Colocar o direito de uma forma simplificada pra gente. Exato. Que top. Ele foi lançado, foi editado em 2020, no apogeu da pandemia. Uhum. E lançamos aqui em Araxá, numa folguinha que a pandemia deu. Bons números nos fizeram lançar aqui em dezembro de 2020. Uhum. E nós ficamos aguardando todo o ano de 2021 para fazer lançamentos em outras praças, apesar do livro já estar nas livrarias e sites de vendas de livros do Brasil inteiro, né? Uhum. Mas os lançamentos físicos, que são importantes, tiveram que aguardar a pandemia. Agora, graças a Deus, estamos na reta final da pandemia e reiniciando o processo de lançamento do Simplifica Direito. Vamos lançá-lo em BH, São Paulo, Brasília, e depois para 3 países lusófonos. Que top! Para público lusófono em 3 países europeus. Vamos a Portugal, vamos também conversar com os brasileiros e portugueses da Espanha e os brasileiros e portugueses da Itália, agora em abril e maio. Estou muito satisfeito em poder fazer isso. Outros projetos culturais meus também fiz, né? Que é para transmitir a nossa cultura, a nossa literatura para os brasileiros que vivem lá fora e para os nossos patrícios portugueses, como maneira de difundir mesmo o país e toda essa amálgama
cultural, essa mistura de raças, culturas e costumes que é o Brasil. Top. E qual que foi assim, quando que você decidiu levar isso para fora? Qual foi a sua intenção? Foi no Rio da Lua, meu segundo livro, um romance também. Esse não é um romance, o italiano chama de sadistica, né? É um livro, um paradidático. Ele ensina o que é o direito rapidamente em linguagem pedagógica e didática. Né? O meu romance Rio da Lua foi o segundo. Eu já tinha estado na Europa e lá estive com muitos brasileiros que foram tentar a vida lá no velho continente. Você foi para passear? É uma primeira vez. E eu notei que o brasileiro na Europa era um exilado cultural e econômico. E que ninguém dava bola para ele. Lá ele estava para ganhar dinheiro, comer, dormir, ganhar dinheiro e voltar. Ou seja, um albergado em regime semiaberto. Isolado dos seus pares, isolado da sua família. E eu também notei o estereótipo que o Brasil é lá fora. Eu tive em centros culturais brasileiros no exterior, eu me deparava com foto de bunda de mulata no carnaval, foto do Romário na Copa do Mundo, foto de favela do Rio, documentário sobre favela do Rio, Boitatá e Saci Pererê. Falei, gente, o Brasil é muito mais do que isso. Então, como eu tenho muita visibilidade na minha obra, graças a Deus, eu falei, eu vou usar a minha obra para desmistificar isso e também para trazer a nossa cultura para o brasileiro que mora lá fora, para que ele não se sinta tão isolado, tão exilado culturalmente como de fato é. E desde o Rio da Lua que eu faço isso. Às vezes com apoio governamental, às vezes sem apoio governamental, mas sempre vou para lá para isso. Que interessante, que top. E quando que isso surgiu na sua vida? Foi uma coisa que sempre existiu, essa questão do gosto, né, por escrever? Teve um momento que você pensou, nossa, a partir de agora eu vou escrever livros? Como que foi isso? Desde que me entendo por gente, eu sou um leitor voraz, Débora. Assim, leitor de aprender lendo gibi, leitor de ler gibi até hoje, leitor de ler 4, 5 livros ao mesmo tempo, alternando. Olha, e sempre? Sempre. É uma necessidade física e mental. Eu não durmo sem ler. Que interessante. Não chego o sono sem ler. E eu sempre escrevi depois da adolescência. Como eu fui músico, eu tive banda de rock. Meu Deus! Mesmo? Eu escrevi as letras das músicas. Algumas delas viraram poemas e sobraram para hoje. Mas a maioria ficou por um tempo, até porque era uma época que não se gravava com facilidade. Imagino, né? Era muito difícil, era vinil ainda. Assim, na virada do vinil pro CD. Nossa, mas peraí, você CD era caro. Era a virada do vinil pro CD. É desta época que estou falando, do Rock in Rio 1. Nossa, você não era nascida. Que babado. Você não era nascido. Eu comecei... e poemas de amor para namoradinha, poesia, aprendiz de poeta, até enfiar a mão na prosa e não sair mais. Ao me tornar jurista, né, formar em Direito, graduar em Direito, comecei a dedicar as minhas letras ao mundo jurídico. Primeiro nos meus trabalhos em advocacia, depois como juiz sentenciando e sempre contribuindo com artigos jurídicos, científicos para revistas especializadas. Até que eu comecei também a produzir contos para revistas especializadas. E me tornei articulista de jornal, depois blog, videoblog, podcast, YouTuber. web TV, youtuber, e com o Entretanto, que tem 20 anos que está no ar. Entre coluna de jornal, blog, videoblog, YouTube, canal, etc., são 20 anos. Que é uma maneira de transmitir conhecimento, informação, porém de maneira divertida. A gente usa a linguagem literária também, você sabe disso muito bem, quando você se expressa de frente às câmeras, né? E eu faço isso no Entretanto, e em certo tempo da minha trajetória, respondendo a sua pergunta,
eu acreditei que eu precisava cumprir um desafio que eu nunca tinha cumprido antes, que era criar um mundo de ficção que fizesse sentido. Escrever prosa de ficção. Aí eu escrevi O Verdugo, foi o meu primeiro livro em 2012, faz 10 anos agora. Olha. Meu primeiro romance. É o meu best-seller até hoje, o que mais vendeu. 12 mil exemplares. Isso no Brasil é best-seller. E pra você ter uma ideia, eu não tenho mais Verdugos. Eu não tenho, está esgotado da minha casa, inclusive. Tanto que vende. Eu não tenho mais Verdugos. De O Verdugo foi O Rio da Lua, que também é romance. Depois o Monstruário, o Bestiário da Maldade, com a coletânea de novelas. Novela é um meio termo, no Brasil, né? Novela é um meio termo entre o conto e o romance. A novela é um conto longo ou um romance pequeno, como queira entender. Foram 8 novelas no Monstruário. Aí eu parti para não ficção. Primeiro com Inteligência Prática, que é um guia para passar em provas e concursos, que eu recomendo, aliás, na área de coaching, porque ele é para a vida também. E o Simplifica Direito, que é o direito sem as partes chatas, que é um outro projeto meu virtual de internet. É um site que está no ar já há 4 anos, em que eu dou microaulas de direito. Microaulas gratuitas de direito. Top. Né? O simplificadireito.com.br. E o site foi ideia do meu bom amigo advogado Dr. Sebastião Duarte Valeriano. Com o site no ar, eu falei, gente, isso tem que virar livro. Essas microaulas têm que ir para o papel, ou para nuvem, como queira hoje em dia, né? Que virou e-book também. E virou o Simplifica Direito ilustrado, linguagem palatável, amena, bem-humorada. O livro que fala, por exemplo, sobre liberdade provisória, sobre prisão em flagrante, o capítulo, que fala sobre liberdade provisória, sobre prisão em flagrante, o título do capítulo é Esteja Preso, entendeu? É uma linguagem bem informal, como eu sou informal. Né? Isso é muito interessante que você está falando, porque assim, ó, eu vejo que as pessoas, elas quando falam assim, Dr. Renato Zuppo, né, parece que é uma pessoa inatingível, né, uma pessoa assim que tá muito longe, né, de você chegar perto. E parece que as pessoas têm medo, né? Assim, eu vejo isso, né, no dia a dia. Você sente isso, que as pessoas têm medo de conversar com você? Só até me conhecer, porque eu recebo todo mundo. Que legal. Eu converso com todas as pessoas. Eu sou um servidor público. O meu patrão é o povo. Eu trabalho para o povo. E sou uma pessoa, assim, absolutamente informal. Né? Que você falou do questão do humor, né? Olha pra vocês, já tem esse lado. Ele tem um lado escritor, ele tem um lado palestrante, ele tem todo esse cuidado, né? E as pessoas parece que enxergam só o juiz. Né? Não, o juiz sobressai. Na comarca que você é juiz. Lá fora, em outras cidades que eu não sou juiz, sobressai o youtuber, o empreendedor, o professor, o palestrante, como você disse. Na verdade, eu cheguei numa etapa da minha vida que eu procuro só fazer o bem e só fazer coisas que agregam valores para mim e para a sociedade. E eu sou meio polímata, eu sou meio multitarefa, né? Eu sou empreendedor também, amo lecionar para graduação e pós-graduação. Passei muito tempo ministrando cursos customizados, que são esses também que você ministra, né? Sempre que surge uma lei nova, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu agora, entrou em vigor ano passado. A Federação de Unimedes, em Belo Horizonte, nos chamou para apresentar a LGPD em um congresso. Já ministrei cursos customizados aqui no exterior, sobre responsabilidade civil e criminal de gestores públicos, sobre compliance jurídico, que é a gestão pública preventiva de danos para pessoas jurídicas de direito público e privado, ou seja, para empresas e para governos. Eu tenho toda uma série de argumentos e temáticas propícios para cursos rápidos. E tenho sido muito convocado para isso, graças a Deus, por conta da minha facilidade de comunicação. Mas quando eu me dediquei
a esse terceiro setor, eu jurei para mim mesmo, para lembrar do Raul Seixas, eu jurei para mim mesmo que eu não ia deixar a peteca da minha atividade principal cair nunca. Eu principalmente sou magistrado, sou juiz de direito. E eu não permito que nada atrapalhe esta carreira, porque a sociedade precisa dela. Se eu falho, as ruas sentem imediatamente. É verdade. Se eu deixo de entregar a justiça para a população em prazo rápido e eficiente, a sociedade se compadece imediatamente disso. Quando eu entro de férias, a criminalidade aumenta, para você ter uma ideia. Nossa. Quando eu entro de férias, aumenta o número de crime na cidade. Olha só. Por quê? Porque você não tem aquela agilidade habitual, né? Você não tem aquela resposta pronta estatal. A polícia precisa daquele respaldo judicial, que às vezes não tem quando eu não estou, porque quem me substitui geralmente substitui só naquelas tarefas mais urgentes, naqueles trabalhos mais urgentes. Não substitui no dia a dia, no arroz com feijão, que é o mais importante. E assim, agora você falou essa questão, me veio a questão da produtividade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque você realmente se divide em algumas funções e é muito excelente em tudo que você faz, né? Então, tem alguma coisa que você faz ou você desenvolveu, alguma habilidade ou um segredinho que você pode passar, né, em relação a como dar conta de tudo tão bem feito e ser tão produtivo? Eu sou muito rápido. Eu sou muito rápido. Eu não durmo com um problema pendente. Se eu for dormir, eu não durmo. Entendi. Então eu pego uma tarefa árdua, um processo complicado, ou um livro mais difícil de ser planejado, estruturado. Sim. Porque tem todo um por trás, né? Tem todo um planejamento, uma produção. Começa muito antes, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. E eu tenho uma facilidade muito grande com leitura e escrita. Se eu leio, eu não esqueço mais. Mais visual. Se eu escrevo, também. Mais ainda. Eu não preciso estudar muito. É o que eu ensino no Inteligência Prática. Eu não preciso estudar muito. Eu preciso ler e entender. Leu, entendeu, acabou. Depois uma rememorada. É a destreza que eu não tenho com números. Por exemplo, eu sou péssimo com números, Débora. Péssimo. Olha que legal e corajoso, né? Falar isso, assumir, péssimo, né? Péssimo com números. Inclusive, você hoje faz um teste de QI. É qualitativo, não é só quantitativo. E o meu teste de QI, várias vezes que eu fiz, deu justamente isso. Muito bom para humanas, para sociais, né? Para tudo que exija cultura, erudição e conhecimento de linguagem escrita, mas uma lástima para números. Ninguém é bom em tudo, né? E aí você focou naquilo que era bom e vão melhorar. Na verdade, assim, você quando é ruim em alguma coisa, se você treinar bastante, você fica só sofrível. Você só fica menos ruim. Eu procurei focar. Você acredita, então, que a pessoa tem aptidão, ou alguns chamam de talento, né? A pessoa nasce com aquilo? Você acredita nisso? Sim. Bem-aventurados aqueles que têm uma aptidão rentável. Né? Às vezes a pessoa tem aptidão que não é rentável. Eu acho que o mundo das letras é muito mal pago. Eu também acho. Nós sabemos disso, né? E é por isso que eu sou multitarefa. Eu tenho também uma empresa de marketing digital, que é o Palavra Pronta, que justamente a pegada dela é essa: textos criativos para a internet. Textos criativos para a internet. Porque nós temos que valorizar a cultura e a literatura. E tem toda uma literatura de postagem, de site, de blog. Hoje é uma literatura especializada. Né? E o Palavra Pronta criou e difunde e entrou nessa de cabeça. É mais uma maneira de tentar valorizar a cultura do conhecimento neste país. Que jogador de futebol e cantora de funk ganham muito mais do que intelectuais, do que literatos, do que escritores, do que espalhadores de cultura, repetidores de ciência, como dizia no Código Civil antigo. Professor
no Código Civil antigo, que é de 1916, era 16, chamava-se repetidor de ciência. Olha que massa. Como é que os termos mudam, né? E cada vez mais desvalorizando, né? Vai. A língua portuguesa está se transformando. A língua portuguesa, como nós a conhecemos, ela ficou restrita aos livros. A linguagem falada hoje é abissal a distância entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Nenhum outro país do mundo tem uma diferença tão grande entre o que se fala e o que se lê e escreve. E as gírias? As gírias. Que além disso ainda tem gírias e para cada classe, né, tem uma gíria diferente, né? Gíria é legal. Gíria incorpora. Mas tem os neologismos também, vou dar um Google. Isso. Tem os neologismos, as palavras novas que surgem, né? Protesto a favor é ótimo. O protesto da Avenida Paulista a favor do Bolsonaro. É o único lugar. É legal. E aí você vai perdendo vocábulo, você vai perdendo palavra. Você vai repetindo o que é novo e esquecendo o que é velho. É verdade. Em reuniões de professores, que eu também sou professor, eu falo, gente, vamos esquecer linguagem erudita com aluno. E, por favor, para de prescrever livros quinhentista, com aquela linguagem de português de Portugal, de português lusitano, que seu aluno não vai ler. Ele não vai ler. Ele vai fingir. Ainda mais hoje em dia, né? Vai lá, dá um Google, né? Pega lá o resumo. Exatamente, fingir que comprou. Exatamente. Se comprar, vai fingir que lê. E se lê, vai fingir que gostou. Você não vai alcançar sua mensagem pedagógica. É mesmo. O livro tem que ser fácil, ameno, divertido. Depois que você passa dos 50, que é o meu caso, você descobre que você não vai conhecer todos os países legais do mundo. Você não vai conhecer todas as pessoas legais do mundo, ouvir todas as músicas lindas do mundo e nem ler todos os livros bons do mundo. Então você tem que ser seletivo. Se tiver chato, Débora, larga. Se tiver ruim, não faça. Né? Entendeu? E que pena que as pessoas demoram tanto para entender isso, né? Sim. Se eu tivesse meus 25 anos com a cabeça dos 52... eu estaria muito bem, teria ficado rico. Mas você só aprende com pancada. São as pancadas que a vida dá. É verdade. Né? E a pessoa fica ali, tá sofrida, ela não quer, ela tá envolvida com gente que ela não tá afim e fica, né? Até entender que, gente, deixa embora o que precisa ir embora, né? Insiste com o erro. Como diz minha irmã, que também é jornalista, blogueira, escritora, Daniela Zucco, ela fala que não se guarda comida podre na geladeira. Você não tá prestando, joga fora. Isso serve para trabalho, né? Amizade, namoro, relacionamento, carreira, tudo. É verdade. Não tá prestando. Tem um filme fantástico, O Estranho Caso de Benjamin Button. Você assistiu? Ainda não. Vou assistir. Com Brad Pitt. Fantástico. É a história de um neném que nasce velho. Já assisti. E vem rejuvenescendo. Já assisti. É fantástico. A mensagem dele no final, olha, começa de novo e não tenha vergonha de recomeçar. Tente de novo e a vida é isso. Você não pode se privar de tentar ser feliz, de tentar se realizar. Eu falo assim que o mundo tá tão distorcido que, por exemplo, nos meus processos, né, de coach, às vezes eu faço uma pergunta que ela é tão óbvia, que a pessoa não sabe responder. E eu até falo, olha, as perguntas mais básicas são as mais difíceis, porque eu sinto que tem essa carência, né? As pessoas não estão olhando para elas mesmas, né? As pessoas não pegam um livro mais para ler. Então, é muito bacana. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho de você ter o cuidado de entender que precisa simplificar para as pessoas, né? Entender essa linguagem, a linguagem dos jovens, a linguagem da internet, se abrir para isso. Sim, né? Sim, obrigado. Se permitir isso. Nós estamos enfrentando um mundo em que enfrentando é o verbo correto, enfrentar e não desfrutar, um mundo em que há muita informação, mas muito pouco conhecimento.
que é tudo muito fluido, muito líquido, é muito superficial. Então, quando você pergunta um conceito, o que é isso? A pessoa não sabe te responder o que é isso. A pessoa não sabe responder nem quem assim, é ela, né? Por exemplo, quando acontece isso, vai ser aquilo. Não, eu te perguntei um conceito. O que é? Né? No meu livro Simplifica Direito, por exemplo, eu começo dizendo o seguinte: uma das perguntas mais difíceis do mundo do direito, das mais difíceis do mundo do direito, é simplesmente o que é o direito? É uma pergunta tão profunda e tão difícil, entendeu? E a mais inicial, é a mais basicona. Então, o aluno do curso de Direito, quando ele entra na faculdade de Direito, ele primeiro tem que descobrir o que é o direito, para depois ir se enfronhando. E muitas vezes ele passa 5 anos na faculdade e não sabe o que é o direito. E pergunta para um aluno do 10º período de Direito o que é o direito, ele não sabe. É como o que é a medicina, o que é a engenharia. São conceitos tão amplos que são difíceis. E o cara não aprendeu a contextualizar, porque ele simplesmente lê pouco. Eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 10. São gerações diferentes e ambas muito diferentes da minha. Né? O de 18 lê pouco, porque cresceu no mundo da Sky, do Discovery Kids, no mundo do DVD, do videogame, né? Visitando a internet. O de 10 lê pouquíssimo, porque ele não visita a internet mais, ele habita a internet. Ele não assiste mais TV, ele assiste celular. O tempo inteiro, né? Entendeu? Ele não sabe ter canal aberto. A gente estava assistindo Faustão. Nós gostamos do vídeo cacetadas. A gente estava assistindo Faustão, deu vontade dele no banheiro, ele falou assim: papai, aperta pause aí. É tudo tão normal, aperta né? pause que eu vou no banheiro. Filho, infelizmente. Vou ligar Faustão. Aperta pause, porque... Não, e tem uma dúvida, não tem isso aqui, né? Vou pegar rápido, não. Mas já vem aqui, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre a época que os trabalhos eu ia pra biblioteca, eu tinha que procurar, eu tinha que ler, eu tinha que marcar a página, né? Não era tão fácil assim, xerox, essas coisas, né? E hoje em dia você vem aqui, tá com dúvida numa palavra, você dá um Google. Eu comecei a lecionar no Uniaraxá em 2005, era proibido aluno com celular em sala de aula. Hoje o celular é fundamental para a aula. Faz parte. Para a aula. Eu até hoje tenho aulas de italiano com meu querido professor César, né, o Cesare, e ele fala: traga o celular para a aula, doutor Renato. Trago o celular para aula. Eu falo: poxa vida, o mundo moderno, né? Eu trago dicionário, livro, texto, caderno e o celular. Faz parte do processo ali, né? Ou é um tablet, não é alguma coisa. Para banco, para tudo, você não faz mais nada. É tudo digital. E como é que você lidou com isso? Eu sou um analfabeto digital, eu sou um analfabete. Eu mantenho redes sociais para divulgar os meus conteúdos. Se você entendeu que é importante, né? O escritor hoje não vive só de livro de papel. Eu precisei de redes sociais. Eu passei pelas mãos de pessoas que não me satisfizeram como prestadores de serviço. Fui obrigado a criar uma empresa para isso, que é a Palavra Pronta. Olha, que interessante. A Palavra Pronta surge aí. Ela administra os meus conteúdos, inclusive o Entretanto, que fala das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira clara, fácil, descontraída, né? E eu fui obrigado a usar a mídia digital para manter os meus conteúdos presentes no inconsciente coletivo das pessoas, no cotidiano das pessoas também. Pelo menos dentro do meu microcosmo, né? Eu sou um famosinho de internet. Eu não sou um famosão. Como hoje eles falam blogueirinho. Eu não sou um Whindersson. Né? Eu não tenho a visibilidade do Brasil paralelo, mas eu tenho um público fiel e cativo que me acompanha na internet, em redes sociais, há pelo menos 10 anos. E que só aumenta. E eu sou muito fiel ao meu povo, ao meu público. Eu não posso decepcioná-los. Então, através das mídias sociais, eu estou aprendendo a lidar com elas ainda.
e acho que eu vou morrer sem aprender totalmente isso. Através das mídias sociais eu me mantenho presente na vida das pessoas. Sim. O segredo das redes sociais é isso. É você se manter presente na vida das pessoas. Apesar do que elas são muito mal utilizadas, Débora. Esses dias eu estourei com o pessoal no Instagram. Falou, isso aqui não é rede sexual, é rede social. Vocês param com isso, não vai virar caso de polícia aqui. Eu vou acionar a polícia. Porque a minha família, meus familiares, meus amigos, meus alunos frequentam as minhas redes sociais. E aí vem figurinha aí, mandar nude, mensagem de conteúdo sexual, vulgar, meme vulgar, ofensivo, preconceituoso, mensagens preconceituosas. Falei, não pode parar. Você não consegue ficar livre. Sempre aparece um chato, né? Uma chata. Mas, no geral, fica por conta, né, eu fiquei abismado. Você tem que policiar. Claro. E se posicionar, né? Suas redes sociais. Porque o que Humberto Eco falava. Você conhece Humberto Eco? Leu alguma coisa do Humberto Eco? Não, ainda não. Não deixa de ler. Um dos maiores intelectuais do século XX. Humberto Eco, pouco antes de morrer, falou, olha, gente, rede social sabe o que é? Sabe aquele bêbado do boteco que toma um vinho a mais e que começa a falar besteira e atazana o bar inteiro? Pois é, a rede social potencializou, deu um megafone para esse bêbado chato de botequim. É que Humberto Eco falava. Infelizmente, a rede social faz isso. Tem que haver regulação. Tem que haver regulação. Porque a liberdade de manifestação do pensamento e de opinião, ela vale até certo ponto. Por quê? Porque a Constituição Federal, e a gente parte do princípio de que exageros podem e devem ser coibidos judicialmente. E que por isso não há necessidade de defesa prévia. Mas quando você tem um aparato judiciário, você tem um poder judiciário lento, moroso e leniente, que não traz justiça rápida, contundente, eficaz aos casos concretos, você está desarmado. Você está sem lei de imprensa, porque está. Né? O marco regulador da internet não funciona para isso, né? E você não consegue justiça estatal por conta de exageros de rede social, exageros de internet, exageros de blog, exageros de mídias abertas, de grandes canais de informação, grandes canais de notícia. Qual outro jornalista que você viu preso? A não ser aqueles que o STF elegeu para Judas em sábado de aleluia, mas isso aí é outra história. Você rende, rende um outro programa. Outro né? tipo de... Mas fora esses caras, você não vê um blogueiro preso porque falou besteira, um jornalista preso porque é liberdade de imprensa. Mas se o jornalista falar na imprensa, o doutor Renato é ladrão, ele está cometendo crime. Ele está cometendo crime. E vai acabar em quê? Vai acabar em um processo demorado e em pizza. Prestação de serviço comunitário, cesta básica. Então tem que haver uma regulação prévia. Ninguém é contra a regulação prévia. Mas nós somos contra a regulação prévia política. Daquela coisa de, o cara que é da direita está falando, é fake news, é gabinete do ódio. O cara da esquerda pode falar. Liberdade de manifestação de pensamento. Eu sou contra essa hipocrisia. Entendeu? Não pode ter censura política. Aliás, o Alexandre de Moraes, o meu vídeo mais acessado, eu desencavo um livro do Alexandre de Moraes, de quando ele era promotor de justiça, em que ele fala que não se admite censura política. No livro dele, quando ele era promotor de justiça. Hoje ele, ministro do STF, pensa diferente do que pensava há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Que Incrível, show. Né? Nossa! Mas assim, você não acha que é uma pena ter... Porque eu acho que é uma questão de noção também. Porque, tudo bem, ela tá numa rede social, mas ter um pouquinho de noção, né, do que ela vai fazer ou falar. Tem coisas absurdas. Por exemplo, uma mulher me desancando em rede social... Eu visito lá o perfil dela, evangélica, com a filhinha de um lado. É o que mais tem. O filhinho do outro. E fora dos stories, né? Como é que tá? O filhinho do outro, entendeu? Isso é o seguinte, é educação de pai e mãe que não teve. Aí pode virar padre, freira,
juiz, advogado, pastor evangélico, pode virar o que for. A falta de educação vai impregnar a pessoa pro resto da vida. Falta de educação de pai e mãe. Que professor não dá. E os pais responsabilizam, né, muitas das vezes. E em segundo lugar, a sensação de impunidade e de anonimato, sensação falsa, que a rede social dá. A pessoa se sente protegida atrás do teclado, né? E como tem valentão de teclado. Nossa! Como tem cara corajoso atrás do teclado. Eu já enfrentei alguns pretensos pitbulls de internet. E, porra, esse cara é corajoso com o teclado na mão, bicho. Me encontra na rua. Oi, doutor Renato, tudo bem? Corajoso com o teclado na mão. Ô, gente. Ai, doutor, o que mais assim você achou desafiador nessa sua carreira, nessa sua profissão? O que você achou mais desafiador e o que você achou mais bonito, né? O lado bonito disso e o lado difícil. O lado difícil chegou com a idade madura ao perceber que eu não vou mudar o mundo. Nossa, isso... Ao perceber que eu, no máximo, vou dar uma guaribada nele. Isso foi forte, No máximo, vou dar uma botocada nele para gerações vindouras, para gerações futuras. Isso é complicado demais. Para um cara que dedicou uma vida para tentar melhorar a sociedade e entender que os seus esforços, não vou dizer que foram em vão, mas que não foram suficientes para melhorar a sociedade como se quis. E como eu me capacitei, me adestrei, treinei, me preparei para tentar fazer. Essa é a parte difícil. A parte mais gostosa é ver jovens que se inspiram em você. Que lindo. Entende? Jovens... Você ser um modelo, né? Exato. Estou falando só dos meus filhos, não. Sim. Apesar deles também serem um exemplo maravilhoso disso. Jovens que querem ser o Dr. Renato Zup quando eles crescerem. Isso é maravilhoso. Isso significa que você vai deixar alguma mensagem positiva quando você se for. Isso é o sal da terra. Isso é muito bacana. Eu vi um relato seu que você faz assim uma metáfora falando que quando você tá ali na... Ai, me ajuda, porque eu sou leiga, né? Lá no tribunal, como é que chama lá? No julgamento, certo. Né? Que é como se você estivesse assistindo um jogo de futebol, né? E você está sendo imparcial, você não pode torcer para lado nenhum. Você precisa ocultar seus sentimentos, né? É muito difícil. E eu acho isso tão bonito da sua parte, porque, igual eu te falei, parece que as pessoas acham que você é um robô, que você não sente, que você não tem suas emoções, né? E eu imagino que deve ser também difícil e, às vezes, desafiador você tá ali assistindo e realmente você não poder... Eu uso essa analogia no meu site, renatosul.com.br. Eu digo o seguinte, tenta assistir um jogo de futebol, por exemplo, do campeonato inglês, de dois times que você nunca viu antes e que não torce. E que não tem nenhum jogador que você torce por ele. E tenta assistir imparcial o jogo de futebol. Antes do intervalo, do primeiro, do segundo tempo... Você já vai ter uma... Você já tem uma simpatia para um dos dois times. É verdade. Entendeu? Quer dizer, é muito difícil não torcer. E o juiz é um profissional que não pode torcer para lado nenhum dentro do processo. Eu falo em audiência, a gente é pago pelo Estado para não puxar sardinha para lado nenhum do prato. Né? E isso também é bastante complexo. Porque a gente é um ser humano, a gente tem emoções, tem simpatias, tem antipatias, tem conceitos, tem preconceitos. Todo ser humano tem preconceito. Se você não tiver preconceito, tem alguma coisa errada com você. Você só não pode se deixar levar pelos preconceitos. É diferente. Mas todos nós temos preconceito. Porque parece que é proibido, né? É proibido ter inveja, é proibido ter preconceito. Parece que tá proibido, não pode. É proibido ter ansiedade, é proibido... Eu tenho pena de vocês, jovens. Vocês têm um mundo muito chato. Vocês têm décadas e décadas de um mundo muito chato pela frente. O mundo do politicamente correto. O mundo da esquerda caviar. Do inteligentinho de boteco de Zona Sul. O mundo Nutella.
O mundo Nutella. O mundo Nutella. O mundo Nutella espera vocês. Que não pode fazer piada de gay, de gordo, de preto, não pode fazer piada de nada. Exatamente. Ninguém pode ter apelido, entendeu? Isso já está transformando o mundo. É bom, mas sem exagero. Ninguém deve ser humilhado pela escolha de gênero, pela escolha sexual, sim, é diferente. pela cor da pele, sim, pelo tamanho da cintura. Sim. Mas nós estamos falando de leveza, de ser light. O humor é transgressor. As pessoas não estão conseguindo fazer humor mais. Porta dos Fundos, né, sofreu um atentado terrorista, porque fez piada com Jesus Cristo no Natal. O Chris Rock apresentando o Oscar toma um tapa na cara de um colega de ofício dele. Aí vem a história da bandeirinha simpática, né? Porque foi para proteger a esposa, que tem alopecia, valeu. Pô. Ou falou, é mentira, foi armado. Não, verdadeiro foi. Né? Ou foi, ficou, né? Tudo em volta disso, né? É verdade, Tadinho que ganhou o Oscar de fato. Não, ficou foi tudo... esquecido. Exatamente. A bandeirinha do Proteger Minha Esposa blinda o Will Smith. E a gente que é pai em casa, ensinando o filho a não resolver as coisas na porrada, a não resolver as coisas na ignorância, assiste um imbecil desse fazendo isso. Aí vem um Oscar. Em rede internacional. O Oscar que vai ser conhecido pela ignorância do Will Smith. Né? Impressionante. Tem várias maneiras de você resolver as suas diferenças. Agora, punir o humorista. Danilo Gentili foi processado pela Maria do Rosário. Por quê? Porque fez humor. Ela xinga todo mundo em rede social, no plenário da Câmara. Ali eu sou blindado, eu sou parlamentar. Humorista não é blindado, não. Complicado isso, é um mundo chato. E o que você acha, se, por exemplo, vamos falar do bullying, né? Que é uma coisa bem pontual. Antigamente existia bullying, né? Você acha que as pessoas estão realmente exagerando ou você acha que são o outro lado da história que não tem controle emocional, não sabe gerir, não sabe mais lidar com isso? O que você acha que tá diferente de antigamente e para hoje? Veja bem, quais são as duas posições? A posição 1. Tem que deixar criar casca mesmo, tem que deixar ser raiz, não pode ser Nutella. É assim que menino e menina aprende a se defender. Posição 1. Posição 2, totalmente antagônica. Nós não podemos criar uma cultura de preconceito e de violência psicológica ou física dentro do ambiente de sala de aula, estudantil, na infância e na adolescência. Porque isso vai criar uma ideia de normalidade dessa violência repetida que o futuro adulto vai trazer para o mundo cá fora com resultados terríveis para os relacionamentos interpessoais dele e para a própria sociedade. Ou seja, a vítima de bullying na escola vai praticar bullying na vida adulta, vai praticar e vai lidar com isso como se fosse uma normalidade. Fizeram comigo, então, por uma questão até de autodefesa psicológica, fizeram comigo, mas era normal. Para diminuir a minha dor. Ou até inconscientemente, né? Para diminuir a minha dor. Eu vou fazer com o outro porque é normal fazer. Às vezes sofreu, mas faz. Exatamente. Né, repete. Com abuso sexual é a mesma dinâmica. Então tem essas duas posições. A minha posição é equilibrada. Ela é mediana. Eu acho que nós temos que criar mecanismos de conscientização sobre bullying em ambiente acadêmico, em sala de aula, para os nossos jovens. Mas nós temos que deixar que eles aprendam a se defender também, porque está faltando isso. Tem muito assim, às vezes acontece uma coisinha, a mãe já brinca a professora, já brinca a diretora. O jovem trabalhador no mercado de trabalho é de louça. Você chama a atenção de um servidor seu, de um funcionário seu, e no dia seguinte tem um atestado médico em cima da sua mesa. Eles não sabem lidar com hierarquia. Você chama a atenção de um jovem, e não é com grosseria, não.
Ô fulano, tá errado. Às vezes um feedback, né? Chama não pra gostei, conversar. faz certo. Se sente ofendido. Vai no psicólogo por Sim. causa disso. Eu tô rindo É a porque geração é muito Nutella. normal mesmo isso. Nutella. Não tem empregado humilde, jovem, que não saiba dos seus direitos, que não impombe com o patrão, que não cresce o tupete, que não empina o nariz. Qualquer coisa, justiça do trabalho. Isso é a geração Nutella, que foi super protegida em sala de aula, que foi super protegida por pai e por mãe, e que agora tá querendo continuar super protegida no mercado de trabalho. Mas não tem isso na vida real. É a vida, companheiro. né? É como se tivesse um protetor solar 60 a vida inteira. De repente você foi colocado no deserto do Saara sem sundown. Entendeu? Essa é a vida. E aquele mundinho de faz de conta não existe, é claro. E o choque de realidade costuma produzir fracassos, traumas, costuma produzir pequenas tragédias cotidianas, que seriam evitáveis se esse jovem, se essa jovem tivesse ganhado anticorpos sociais lá atrás. A gente estava até conversando esses dias sobre isso. Eu trabalhei numa empresa que a botina tinha que estar intacta, né, brilhando, barbinha, né, para os meninos, super feitinha ou até sem barba, era uma regra da empresa. O uniforme, se tivesse amassado, nem entrava, tudo alinhadinho. O Lucas estudou no Senai, ele me contando também da época que era o cabelinho, tinha não podia boné, não podia brinco, tinha que estar alinhado. E hoje, se fizer uma coisa dessa? Nossa Senhora. Assim, a pessoa, essa coisa de proteger a diversidade, isso tem que ser interrompido, porque nem uma coisa não é boa porque é diferente. E outra coisa, diversidade tem limites da higiene, da estética, porque é coisa básica, né? Do convívio social. Do convívio social. Isso é uma febre mundial, você sabe, né? Um amigo meu passou um ano sabático no Canadá. Lá ele tendo aulas de inglês, do lado de um chinês, o chinês comendo com a mão e chupando comida. Dentro de sala de aula, quer dizer, comer em sala de aula já é uma coisa questionável. Comer com a mão em sala de aula, mais questionável ainda. Comer com a mão chupando a comida, então... Teve um dia que ele não aguentou. Concentra, e ele virou até para treinar o inglês dele e falou, professor, what the hell you doing, man? E o professor virou para ele com essa pérola. É o jeito dele ser assim. Nós temos que respeitar a cultura dele. No local que ele nasceu é assim. Não existe costume ruim, costume bom. Existe costume diferente. Falei, gente, daqui a pouco o cara vai estar entrando pelado para a sala de aula. E tá tudo bem, né? Defecando no fundo da sala. Porque, poxa, tem que haver limites. Aí passa, né? Tem que haver limites. É como, por exemplo, na França. Há muitos muçulmanos que migram para a França. O Estado francês é laico. Proíbe o uso de burca. Então você, muçulmano, quer migrar para a França? Tem que entender. Tem que se adaptar aos costumes franceses. Não, vou lá de burca. É meu direito. É meu direito de mulher muçulmana empoderada usar minha burca. Mulheres muçulmanas unidas jamais serão vencidas. Entendeu? Quer dizer, então assim, porra, tem que proteger a diversidade. Tem a castração feminina, que é a diversidade. Por que ninguém fala disso? A mãe de índio pariu índio autista, pariu índio com síndrome de Down, mata. Mata. Ninguém fala isso. Isso também é cultura. Uma dor no coraçãozinho aqui. É por isso que você não vê índio tetraplégico. Né? Não é porque a raça deles é forte. Eu ouvi uma besteira dessa uma vez. É porque eles matam aqueles que nascem doentes, igual Esparta fazia. Que é uma sociedade tão primitiva quanto Esparta. E quer que esse pessoal continue primitivo. Em reserva indígena. Reserva indígena é zoológico humano. A melhor maneira de proteger o índio é integrá-lo paulatinamente. Atenção, politicamente corretos. Chatinhos de plantão. Mimimizinhos. Mimimizinhos. Atenção no paulatinamente. Vocês que não sabem o que é aos poucos, tá? Politicamente corretos. O índio tem que ser integrado aos poucos à sociedade
civilizada. Porque senão eles vão perpetuar o primitivismo deles de uma maneira absolutamente incompatível com a sociedade moderna. Você quer ver no auge da pandemia, cobrando o ministro da Saúde, por que não foi nas aldeias indígenas vacinar os índios Yanomami, Tixuca Ramãe, Tochoca Tuxuco? lá onde o Judas perdeu. O melhor. Lá onde o Judas perdeu a meia. Maravilhoso. Por que o ministro da Saúde não foi lá? Falei, porra, os caras são índios, não são? Pede ajuda pro pajé, bicho. Você não é índio raiz, cara? Manda o pajé fazer uma reza lá. Uga, uga, uga. Cadê Você tá as ervas, né? remédio de homem branco pra quê, cara? Você não é raiz? Você não vive em árvore? Você não vive em reserva? Te vira, bicho. Como dizia meu comandante no exército. TVB. Te vira, bicho. Vou usar isso agora. TVB. O que é isso? Pro bonzinho, eles querem civilização, né? Na hora de aprontar, ficam lá na reserva indígena. Não tem lei para eles, são silvícolas. Aos olhos da lei brasileira, eles não cometem crimes. São tratados como crianças, à luz da legislação brasileira. A FUNAI paparica esses caras. Eu acho que índio é o nosso brasileiro, que nós usurpamos as terras deles, mas nós já vencemos. Acabou! Toda cultura vencida é absorvida. Ó, índio, você nos deu banho todo dia, que só índio que toma banho todo dia, a gente absorveu isso deles. Nos deu mandioca, nos deu rede, nos deu um outro nome incorporado ao nosso vocabulário. Beleza, obrigado, índio. Obrigado. Gratidão, mas agora vem pra né? nós, cara. Entendi. Queremos o seu bem ao nosso lado, não é um zoológico humano, não. Realmente fica distante, né? É lá e aqui, né? Não... Qual que é o sentido de preservar isso? O que em milênios de cultura indígena isolada da sociedade branca, o que eles nos legaram? Além da dança da chuva, tacape, mandioca, rede e banho todo dia. O que os índios nos legaram? Para a gente querer preservá-los em formol. Nós estamos preservando o índio em formol. Um amigo meu construtor na Flórida, Estados Unidos, ele acabou de construir um prédio fantástico, maravilhoso, para ser um resort, lá em Miami. Um prédio, Débora, em formato de guitarra. Em formato de guitarra. Você sabe de quem que é o prédio? De quem que é o empreendimento? Dos índios seminoles. Nossa! A população Cheyenne tem escola. A população Navajo tem poços de petróleo nos Estados Unidos. Eles foram integrados à sociedade americana. E nem por isso deixaram, né, de... Sabe? É uma discussão terceiro-mundista. Essas bandeirinhas simpatiquinhas que a esquerda adora abraçar para agregar afiliados para a sua estratégia de dominação cultural da sociedade. E encontra inteligentinhos e inteligentinhas de Zona Sul que abraçam essa ideia e fazem barulho. Porque eles são barulhentos, mas não tem profundidade nenhuma. E sobre o feminismo, qual que é a sua opinião? Você acha que as mulheres elas estão um pouco perdidas, assim, elas se perderam? O feminismo, frase de Renato Zuppo, o feminismo é o machismo ao contrário. É tão errado quanto, né? As mulheres já adquiriram espaço na sociedade, já adquiriram espaço no mercado de trabalho, já são protegidas por leis, são iguais aos homens ou deveriam sê-lo. E para que possam ser, já há mecanismos jurídicos para isso e há, sobretudo, uma conscientização e uma cobrança sociais muito grandes e muito bem-vindas, né? Agora, a mulher, sobretudo a mulher brasileira, tem que entender que não é possível buscar uma postura masculina feminista. E eu noto isso na mulher, sobretudo na mulher brasileira. E aí vem uma frase da Camille Paglia, que é a maior representante do feminismo mundial hoje, uma coach lésbica, escritora de diversos livros, que ela disseca profundamente o feminismo.
Então, quando ela fala de feminismo, eu acredito e aceito, tem maior autoridade no assunto, no mundo, ela fala que as mulheres estão ficando doidas, as feministas estão ficando doidas. Elas estão querendo que o homem deixe de ser homem. É nesse momento que peca. Um amigo meu em Nova York foi abrir a porta para uma mulher, Débora. Eita! Eu não sou aleijada, eu não sou frágil, você não precisa me proteger, eu não preciso que você abra porta para mim. E aí o homem fala assim, tá, e o que eu faço, né? Esculachou o meu amigo, porque ele abriu porta para ela, num teatro. Foi desse gentil. jeito. Aí depois reclama que os homens não são gentis. O Pondé fala, né? Homem gentilzinho, simpatiquinho, feministazinho, vocês cansam até a página 3. Vocês não aguentam esse cara há muito tempo. Então vocês exigem da pessoa uma postura. A pessoa, quando tem essa postura, é uma água com açúcar que te cansa. Porque você quer pegada. Você quer se sentir protegida. Você quer se sentir bem. Você quer se sentir atendida como mulher. Você quer ter alguém forte do seu lado. Sim. Você não pode capar esse cara. Psicologicamente. Capar esse cara. Castrá-lo. Você não pode ser homem. Seja meu marido, mas não seja homem. Você não pode fazer isso. Você tem que deixar o homem ser homem. O que não é ser machista. Porque se o cara for tudo aquilo que as pretensões feministas almejam, ele vira um romance de água com açúcar. Bianca, Júlia, Bárbara Cartland, que a sua mãe lia. Sabrina. A fotonovela que sua avó lia. O homem vira isso. E aí você não vai querer. Você fica É por isso que a mulher está à deriva. Ela almeja um homem moderno, que no entanto é um chatinho de galocha. E ela foge do homem primitivo, que no fundo é o que a atrai. Ideologicamente não, mas fisicamente, coração. É porque ela se apaixona. É pelo homem primitivo. Mas os livros que ela lê, os conteúdos que ela absorve, repudiam esse cara. Mas o coração dela quer esse cara. Esse é o dilema da mulher brasileira e mundial hoje. Aí pensa essa luta interna, né? Essa luta interna. Tem mulher que tem vergonha de apresentar o namorado para as amigas. Né? Ela é psicóloga, intelectual, Zona Sul, né? Fuma maconha dela, cabeça aberta. É o que ela chama de cabeça aberta. Eu sou cabeça aberta. Né? Vota no PT e tal. E começa a namorar. Ele, começa a namorar um caminhoneiro que fala nós vai, nós foi, nós fica. É o caminhoneiro aí que ela pensa, putz, como é que eu vou levar esse cara? E é ele que eu tô gostando. Pra minha roda de maconha. Como é que eu vou levar esse cara pra meu grupo de esquerda feminista? Como é que eu vou levar esse caminhoneiro chulo, esse caminhoneiro, né, de poucas letras, para as minhas amigas estudantes de letras conhecerem? É o dilema da mulher moderna. Ela está entre a cruz e a caldeirinha. Né? Ela está entre a cama e o divã do analista. Melhor ainda. Ela está entre a cama e o divã do analista. Falou tudo. Eu acho, eu concordo, assim, as mulheres estão sendo condicionadas a fazer coisas que às vezes elas não querem fazer, não estão afim, como por exemplo, trocar um chuveiro, entender sobre o carro, que talvez o homem, né, o marido faria, e elas, né, abraçam essa ideia e na hora que precisa já vai lá, já troca, né, igual você falou, não deixa. Isso é legal. Né? O que te tornar independente é bom. O problema é que o feminismo está se tornando dependente de outras coisas. Dependente de preconceitos. Mas isso, às vezes, nem deixa. Dependente politicamente correto. E a gente sabe que por trás do feminismo tem uma bandeira política partidária, ideológica, escondida ali. Por exemplo, a Nise Yamaguchi, uma mulher epidemiologista, foi defenestrada, foi achincalhada, foi ofendida na CPI da Covid por aqueles pseudo-parlamentares que a presidiam. Um monte de homens grosseiros com uma senhora
médica, que foi lá prestar o seu dever cívico de depor sobre ciência, que ela domina. Faltaram xingá-la de charlatã, se é que não a xingaram. O movimento feminista não fez nada. Calado estava, calado ficou. Isso a Globo não mostra. Calado estava, calado ficou. É. O movimento feminista não está interessado em proteger a mulher. Protege em casos escabrosos. E tem que proteger, mesmo que é um absurdo não proteger. Mas está interessado em fazer política de esquerda. E aí dilui o movimento. Enfraquece o movimento. Você tem leite, mistura ele com água, o leite fica fraco. E as outras mulheres também ficam sem saber, tá? Eu vou ser, não vou ser, Pois é. né? A Nízia Yamaguchi pode ser xingada porque ela é Bolsonaro. Isso! Aí tá, e eu aqui, que Coisa queria... absurda. A covardia feminista em não proteger a Nízia Yamaguchi me deixou embasbacado e eu desacreditei para sempre do movimento. Para mim é Camille Pali e mais umas 2 ou 3 que realmente pensam. O resto, para mim, precisa voltar para a escola. Nem que seja a escola da vida. É. Doutor, você acha que um criminoso tem recuperação? Tem. Difícil, mas tem. Você acha que é possível ele se arrepender? Sim, psicopata não tem, né? O meu terceiro livro, Monstruário, Bestiário da Maldade, é sobre psicopatia. Vocês sabem que psicopatia é incurável. O psicopata consegue ficar adormecido, ele consegue não cometer maldades se ele estiver controlado em ambiente controlado e seguro. A educação também consegue atenuar um pouco a psicopatia dele. Mas psicopata não deixa de ser nunca. Tem que estar, é um pitbull no cabresto. Né? Agora, o criminoso por hábito adquirido, o criminoso por meio social, o criminoso passional, esse com muito empenho estatal, através de leis severas, porque se educa com amor e com dor, e eles têm que ser reeducados, os criminosos, com leis severas que deixem presos mais tempo. Eu vou defender isso sempre. Não dá para trabalhar preso, mantendo encarcerado pouco tempo. Eu trabalho com preso há 20 anos. Eu começo a atingir o cara. O cara tem progressão de regime. Entendi. O cara é solto. O cara termina Não deu a pena. nem tempo dele refletir, o cara vai né, pro sobre semiaberto, aquilo. vai pro albergue, vai pro aberto. Escola, nosso presídio tem escola. Não tem aluno que completa o ensino médio, porque eles estão cursando o ensino médio, são progredidos de regime, vão para o albergue, ou são progredidos de regime, vão para a prisão domiciliar, ou são soltos, ou vence a cadeia deles, que é muito curta. Então tem que ter cadeia rigorosa, mas com condições humanas mínimas para reeducação no interior dos estabelecimentos prisionais brasileiros, como é com as APACs. Sem isso, nada feito. Entendi. E, doutor, como é que o direito apareceu na sua vida? Você teve alguma influência? Ou como que foi isso? Meu pai era jurista, era advogado, defensor público. A gente bebia e comia direito em casa desde a infância. Ele conversava muito. É você mais quantos irmãos? Uma irmã que é jornalista, escritora, mais nova que eu, sou primogênito. Meu pai conversava sobre direito diariamente em casa. Mesmo criancinha, essa linguagem? Eu ia ao escritório dele quando eu era moleque. Sábado, tinha expediente sábado. Eu peguei o final do expediente sábado. Que era a semana inglesa. Terminava sábado, meio-dia. Eu peguei isso. Repartições públicas, cartórios. Entendeu? Eu ia sábado, mesmo sendo expediente pela manhã, era um expediente mais ameno. Né? Então meu pai me levava para o escritório dele sábado de manhã. Eu comprava um gibi e ficava lendo o gibi no escritório dele enquanto ele olhava os processos, as publicações dele. Trabalhava na máquina de escrever. Presente em minha vida isso o tempo todo. Que interessante. Depois eu servi exército. Quando eu saí do exército, eu resolvi que ia me dedicar às letras. Fiz vestibular, que era da época muito puxado, para jornalismo e direito. Passei em direito, depois passei em jornalismo, mas eu já estava apaixonado pelo direito. Entendi. Foi uma influência. Acabei me tornando
Mas assim, jornalista, você quis jornalista calça curta depois, né? Aham. Acabei me tornando. Foi influência, eu queria lidar com a escrita. Aham. E queria consertar a sociedade. Então o direito é a maneira mais dinâmica de conectar o seu lado intelectual, erudito, culto, com o seu lado dinâmico, de transformador social. E você acha também que os jovens, principalmente hoje em dia, eles só visualizam esse lado do cara já advogado, ganhando muito dinheiro, e entra na faculdade só visualizando isso, sem entender nem ao certo se ele tá afim de fazer aquilo ou não? Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Medicina também está sendo vítima disso. O estudante sem vocação. Isso. Que entra para ganhar dinheiro. Ah, o que você tá fazendo direito? Porque é chique? Vai ser um péssimo profissional. Vai ser um péssimo. Eu consigo entender o cara fazer direito só para angariar cultura, para não exercer, para angariar conhecimento, para não exercer. Eu consigo entender o cara fazer direito. Eu quero fazer direito porque eu já sou servidor público. Com o curso de direito, aumenta o meu salário. Beleza. Tem, já vi amigos. Consigo entender o cara que, eu estou fazendo direito, mas eu quero serviço público, quero ser promotor, quero ser delegado. Eu não quero ser advogado. Consigo entender isso também. Agora, o cara querer fazer direito só para status, aí eu acho né? É chique, são né? 5 anos jogados fora. Usa um terninho, né? E fica fora. bonitinho. Tô louco pra tirar o terno, os caras loucos pra colocar. Tem maluco pra tudo, né? Tem mesmo. Ai, doutor, não, que delícia de papo, assim, ficaria horas aqui. Vamos marcar depois um outro podcast que ainda tem muito assunto, mas também fica muito extenso, né? Nossa. Vamos, eu posso autografar o seu livro? Claro! Opa! Tentando escapar do microfone, eu quase caí da cadeira. Ai, gente, que top. Com toda certeza, vou ler. Tem uma parte sobre drogas, sobre a lei de tóxicos, sobre Lei Maria da Penha, sobre contratos. Ele satisfaz dúvidas do leigo, do povo. É importante para todas as pessoas conhecerem os seus direitos. Exatamente. Às vezes é isso, né? Não tem tão fácil, ou lei não entende, né? Então, gente, top, viu? Top. Hoje é dia 4, né? Isso. Ok. Ai, que Muito chique! Olha! Olha o que eu tenho e você não tem ainda, né? Lá. Doutor, muito obrigada. Obrigado, nossa, querido. eu amei. Muito Obrigado obrigada. Eu sempre reforço. Eu falo assim, gente, é tão legal, sabe? Essas pessoas, ainda mais o Dr. Renato, que todo mundo acha que é uma pessoa inatingível, é um robozinho que ninguém tem acesso. Olha só. Olha as risadas que eu dei com ele, né? Então, que delícia. E super aberto. A gente mandou o convite, ele aceitou na hora. Então, um prazer. Obrigado, Débora. Obrigado por você apoiar. Fantástico o seu programa. Gostei muito. Obrigada. Você é uma excelente entrevistadora. Obrigada. Ai, meu Deus, vou absorver. Absorve que é merecido. Viu? Obrigada, muito obrigada mesmo. Gratidão Abraço. eterna. Gente, obrigada por você ter ficado até aqui novamente. Até a próxima. Beijo.